Boa noite, nosso presidente, mesa diretora, colegas vereadores, público presente. Boa noite àqueles que nos assistem através da TV Câmara. Mais uma vez, é um prazer tê-los aqui. Hoje gostaria de cumprimentá-los na pessoa do Mário Dandria, meu amigo. Sintam-se todos abraçados, todos bem-vindos mais uma vez. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a você, Fábio, por estar falando em nome da ASAP, da associação. Dizer que é muito bacana conseguir ouvir tudo isso e tem um histórico que já havia sido dito a mim, mas agora podemos deixar gravado toda a história da ASAP. E o nosso ponto de vista realmente é a ausência de um diálogo de resolução. Existem diálogos que são diálogos apenas de informação ou de disse-me-disse, mas diálogo de resolução é o que está faltando. Precisa que o poder público sente, faça um diálogo efetivamente e tente resolver da melhor maneira possível, porque essas datas que vão acontecendo, às vezes vai tirando a confiança de que as coisas têm que acontecer. E o que a gente entende é que a política da boa vizinhança sempre vai ser a melhor forma de poder entender o que está acontecendo e analisar da melhor maneira possível e contemplar a todos, de uma maneira que não fira nem aqui nem ali. Precisa-se apenas colocar na balança os pesos e as medidas e fazer com que as coisas aconteçam. Então, você também tem aqui um incentivador, vocês todos, um incentivador, de que o diálogo aconteça, de que o diálogo exista e de que chegue a um denominador comum ou a um consenso de qual é a resolução que se vai dar, porque aquilo que você fez de pergunta ali, o que precisa é de respostas. E aí eu acho que apenas o poder público executivo pode dar isso aí. A Câmara pode interceder, como é o papel, e já foram feitas algumas intercessões, a Câmara pode se solidarizar e fazer todo o papel de que encaminhe para um final, mas quem vai definir isso é o prefeito. É ele quem tem que dar a palavra e dizer o que vai ser feito a respeito do que vocês estão reivindicando ali. Existe ali uma outra feira que precisa ser ouvida e entender o que aconteceu para elas se instalarem ali. Eu não acredito que ninguém se instale de um dia para a noite sem algum consentimento, sem alguma conversa prévia. Então tem que entender. Existe uma outra feira de produtos, uma feira livre que acontece às sextas-feiras, que também precisa ser ouvida, precisa entender, porque é uma cidade como um município como o nosso, ele precisa ser estruturado. As coisas precisam de regras para funcionar. E quem faz essas regras é a Câmara junto com o Executivo. Então precisa-se de um diálogo entre esses três entidades e chegar a um denominador comum. E a gente está aqui para somar, para poder ajudar e fazer da melhor maneira possível e que as pessoas todas sejam contempladas e agraciadas e não fique prejuízo nem de um lado nem de outro, que eu acho que o entendimento repito, a política da boa vizinhança. Mas, mais uma vez, parabéns à ZAP pela história, parabéns pelos anos de contribuição, e essa Casa de Leis, mais uma vez, se faz aberta para que sempre nos procurem e use a função do vereador a valer por vocês, a lutar por vocês. Ok? Uma boa noite a todos vocês. Senhor presidente, eu gostaria de fazer um questionamento de ordem aqui, porque eu ouvi a leitura do artigo 23 no início, mas eu queria entender e gostaria que o senhor pudesse me esclarecer. O artigo 23, que foi lido no inciso 2, ele diz que para proceder investigação sumária de fato pré-determinado de interesse público, ele só pode acontecer de duas formas. Ou se faz um ofício pela mesa diretora, ou algum vereador faz o requerimento e esse requerimento entra em votação. E nós recebemos aí uma denúncia de interesse público sumária de um fato pré-determinado a respeito de dois assuntos. E a gente precisa entender como é que a gente vai caminhar. Vamos pelo ofício da mesa diretora ou vai se aguardar o requerimento dos vereadores ou do vereador que assim se achar justo? Deixa eu ler para Vossa Excelência aqui o que diz o artigo 78b. Quando a proposição consistir em requerimento escrito ou projeto, a mesma tramitará da seguinte forma. 1. Depois de protocolado e autuado, o processo será imediatamente
encaminhado à Procuradoria Legislativa. E é isso que a mesa diretora vai fazer. Encaminhar à Procuradoria Legislativa para que faça uma análise e dê um parecer sobre a denúncia. Senhor presidente, o senhor leu qual artigo? Desculpa. 78B. O artigo 78B. Tramitação das proposições. Do regimento interno? Regimento interno. O meu artigo 78B diz que o regime jurídico dos servidores públicos é quaisquer norma referente aos mesmos. Talvez tenha algum engano. Não, tramitação das proposições. Olha lá no capítulo 6. Regimento interno, artigo 78B. B. 78. Mas o artigo 77, senhor presidente, diz que será por escrito, dependente da deliberação do plenário, sem discussão, o requerimento que solicite constituição de comissão especial. Então, como procedência de Vossa Excelência, ele vai para a Procuradoria para emitir parecer e, após isso, será analisado, correto? Mas eu não estou entendendo Com porque ali está um jeito e aqui está do outro jeito a leitura. Esse regimento é antigo. Uma parte, vereador, suspende as duas e prossegue a denúncia, por favor. Porque são dois regimentos, um na mesa da presidência e outro na mesa do vereador aqui. Eu não estou Suspende todos os dois e continue com a denúncia, por favor. Vamos tocar a sessão, por favor. São dois regimentos. Vereador, eu não estou entendendo. Vocês, por gentileza, eu vou pedir a vocês que não tumultuem, não. Não, porque nós estamos acompanhando aqui pelo regimento. Não. O artigo, né, 77... Cedido pela Procuradoria? Vereador Max, o artigo 78B fala isso, eu estou com o regimento aqui na mão, e a decisão da mesa é mandar a proposição para análise. Eu só estou questionando porque o nosso regimento é outro. Ok, senhor presidente. Eu entendi, gostaria de apenas fazer uma ressalva. Esse regimento foi o que me foi entregue quando nós assumimos como vereador. Eu não me lembro desse regimento ter mudado na nossa legislação. Se me entregaram um regimento que é diferente de Vossa Excelência, algo está errado. Esse foi o regimento que me entregaram assim que eu tomei posse. Então, para mim, é o regimento válido dessa casa. Como temos dois, nós precisamos ter um entendimento nessa questão de ordem para a gente chegar a um consenso. Porque eu não tenho o 78B, eu só tenho o 78. Deixa eu lhe falar uma coisa para vocês. Esse requerimento aqui, eu mandei que a minha secretária pegasse um requerimento para mim, tirasse xerox do requerimento atualizado, não tem 30 dias, mais ou menos, que eu mandei ela fazer isso para mim. Ok. E quem me tirou a xerox disso aqui foi o assessor jurídico ali que foi o mesmo assessor tem uns 30 dias. Foi o mesmo assessor que me deu esse regimento. Você deve ter pego isso aí no início da sessão, deve ter alguma modificação, algum engano. Senhor presidente, eu participo de todas as sessões há 3 anos e 7 meses e eu tenho o mesmo regimento que Vossa Excelência. Então, vereador, tem alguma coisa aí, alguma modificação, alguma coisa. Senhor procurador, o senhor poderia me esclarecer, por favor? Senhor presidente, ele pode me esclarecer o que pode ter acontecido, por favor? Mais uma vez, uma falha, então, de regimento que a gente tem que seguir alguma coisa. Vereador Jorge, gostaria, junto com a Constituição, por favor. Junto com a Constituição. O regimento não vale nada. Junto com a Constituição. Gostaria de, eu gostaria de, então, pedir, presidente, que, por favor, me seja entregue o mais rápido que possível uma cópia na íntegra do regimento, como ele consta atualmente. Agora, 4 anos o vereador sendo fiscalizador de lei com regimento que não vale nada, meu querido, é muita brincadeira disso. Olha, que não adianta fazer, vereador, não adianta querer fazer... Mas estamos errados, desculpa. Não adianta querer fazer celoma aqui, querer fazer problema. Nós estamos errados, nós estamos errados. Esse requerimento está, inclusive, no site da Câmara. Ok, mas eu gostaria de ter uma cópia, assim como todos nós, do regimento, da lei orgânica e do código de ética, para que eu tenha em mãos fisicamente o mais rápido possível. Se puder o senhor determinar que eu tenha isso, e eu vou aguardar para fazer continuidade do meu discurso, quando eu tiver um regimento que me paute. Porque tudo que eu prezo é falar perante regimento. E às vezes a gente fica aqui num descrédito por estar lendo alguma coisa, senhor procurador, de uma forma que não é a mais atual. Perdeu a validade, vereador. Perdeu a validade. Não pode se ter 2 pesos e 2 medidas aqui nessa casa. Tem que ter nunca teve 2 pesos e 2 medidas. Só teve uma medida que são a deles, vereador. Vereadores, companheiros, uma parte, senhor presidente. Só queria fazer um questionamento, que essa casa de lei, ela, às vezes, tem algo que são questionado aqui neste plenário, que não cabe aos vereadores.
e tem coisa que cabe aos vereadores, que é fiscalizar, então não se faça o papel. Acho melhor fechar isso aqui. Vereador, se deixa eu explicar a você. denúncia Vereador, que se apura, vereador, voto em votação, pela senhor ordem presidente. aqui, eu vou seguir. Voto eu vou em seguir votação, aqui o senhor regimento. presidente. Posso Voto em votação. Vereador, você terminou sua fala? Não, ainda Então, não. por gentileza, siga. Não vamos deixar Ele criar me- tumulto, não. Ele me pediu uma parte e eu posso conceder. Tá, se tá ele certo. Mas quiser. então siga, porque o negócio está criando tumulto. A questão política ainda é mais para frente. Tem mais de política não, senhor presidente, por favor. Senhor presidente, Que é para frente. eu não quero receber estas palavras de Vossa Excelência, porque acho que sempre prezei por uma cordialidade, uma Não. repressão desta forma, acho que Vossa Excelência está ultrapassando os limites. Vereador, mas está criando tumulto. Eu Nós não temos que estou seguir criando isso aqui tumulto. uma ordem. Eu estou criando regras. Nós temos que criar um Aqui existe tumulto. uma regra para funcionar, tem que funcionar com regra. Mas o assessor já lhe falou que esse regimento seu é um Então- regimento antigo. então, além eu disso, acho que o quero- assessor, vereador, eu acho que o assessor jurídico te esclareceu. Você falou assim, assessor, o que é que está vendo? Ele lhe esclareceu. Ok, senhor Então, presidente. Vossa Excelência tem o direito de pegar o outro regimento, Esse mesmo pedir regimento- um novo Ok. regimento. Esse mesmo regimento diz que se um vereador for aparteado, ele pode dar a parte referente ao assunto. Tudo bem, Os vereador. vereadores pediram uma Vereador, parte, tudo estão bem, falando. isso a gente só não No pode seu criar regimento tumulto na antigo, Câmara. vereador. Ok, No não seu, pode no fazer novo não isso. tem a parte. Gostaria de receber o mais breve possível, se possível amanhã pela manhã, cópia do regimento interno, da lei orgânica e do código de ética. E Oswaldo, gostaria que Vossa providencia Excelência isso pro me vereador assessore. amanhã. Já quero deixar declarado, vai ser um requerimento protocolar de uma denúncia de sindicância para a gente apurar essas denúncias que aqui foram feitas. Tá certo. Não vou esperar que Vossa Excelência emita parecer, já farei eu mesmo o requerimento de sindicância. Essas são minhas palavras para o dia de hoje. Uma boa noite a todos, Deus abençoe cada um de vocês.